Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Kennedy é do Mengão e outras negociações. Thiago Mendes, Lianco, Rafinha Alcântara e Andréas Pereira. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e sobre o futebol português. Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol online na internet. Para jogar, link aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal. Primeira notícia do vídeo de hoje. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Chelsea aceitou as condições do Flamengo e liberou Kennedy para atuar durante um ano com o manto sagrado rubro-negro. Kennedy já tinha acertado previamente o seu contrato com o Flamengo. Ele chegou a ser utilizado em um jogo, fazendo aí com que pairasse uma certa dúvida na sua contratação. Thomas Tuchel acabou não levando o Kennedy para o jogo final da Supertaça da Europa contra o Villarreal, que o Chelsea foi campeão. O fator preponderante para essa liberação agora do Kennedy. O que aconteceu, pessoal? Por que o Chelsea, quando Marcos Braz e Bruno Spindel estavam aqui na Europa, não foi liberado? E por que ele foi liberado agora? Qual foi o grande pulo gato disso? O Chelsea acaba de contratar mais um atacante, um dos melhores atacantes do mundo. O Chelsea acaba de contratar Lukaku por 115 milhões de euros. Ou seja, a contratação mais cara da história do futebol mundial. Lukaku deve ter vindo com um salário astronômico também, envergar novamente aí a camisa do Chelsea. O que acontece? Aqui na Europa e principalmente na Inglaterra existe o fair play financeiro. Ou seja, essa nova aquisição mexeu na balança ali do fair play financeiro do Chelsea. E aí, o Chelsea que imaginava vender, imaginava alguma compensação financeira ao Flamengo para ceder ao Kennedy, ele precisa rapidamente aí se livrar, desonerar a sua folha de pagamento. Por isso, Kennedy acaba de ser liberado do Flamengo, porque o Chelsea tem pressa aí em aliviar a sua folha de pagamento. Então, muito provavelmente, o Flamengo, talvez ainda nesse fim de semana, faça o anúncio oficial da contratação de Kennedy. Falando um pouco sobre o jogador, ele tem 25 anos, né? Ele começou no Santartense, ele nasceu em Santa Rita de Sapucaí, passou pela base pelo Friburguense, passou pelo Vasco e passou pelo Fluminense, aonde ele debutou no futebol profissional. No Fluminense, jogou de 13 a 15, com 40 jogos e 5 gols. Foi vendido ao Chelsea em 2015. No Chelsea, durante todo esse período, jogou aí 15 jogos e fez apenas um gol. Né? Nunca conseguiu se firmar no Chelsea ou ter grandes oportunidades do Chelsea. Ele tem aí um jogador com uma carreira de empréstimos. Né? Foi para o Watford, jogou um jogo só. Depois, talvez na sua melhor passagem, foi na temporada 18 e 19 para o Newcastle. Aí ele jogou bastante, fez 38 jogos e 3 gols. Uma curiosidade que em 2018, em agosto de 2018, eu fui ao estádio do Newcastle, vi um amistoso preparatório ali contra um time alemão, onde o Newcastle perdeu de 1-0. O Kennedy tinha acabado de chegar ao Newcastle, mas não foi relacionado para esse jogo. Então, eu acabei não vendo na minha passagem lá pelo estádio do Newcastle, o Kennedy em campo. Depois foi para o Getafe, fez 19 jogos e 1 gol, e na última temporada atuou pelo Granada, com 28 jogos e 4 gols. Então o Kennedy tem um perfil de um jogador, teoricamente,
que foi para o clube, foi contratado por um grande clube, nunca se firmou e foi emprestado aí, fez uma carreira de empréstimos, envergou muitas camisas, mas tendo a sua base no Chelsea. Acho que pode vir a ser uma grande contratação ou uma boa contratação para o Flamengo, né? Ele vem, segundo o jornalista Vene Casagrande, por empréstimo gratuito, porém com a possibilidade de compra para o Flamengo por 10 milhões de euros. Ou seja, né, se tudo continuar como está hoje, algo em torno de 65 milhões de reais. Então, é uma aposta que o Flamengo faz, aposta, por exemplo, que fez no Gabigol e deu muito certo, né? E o Flamengo exerceu. Mesma coisa com o Pedro, né? Por exemplo, com o Pedro Rocha, foi da mesma forma feito, né? E o Flamengo, no final, não exerceu a compra. O Pedro Rocha agora está no Atlético Paranaense, né? Esta foi uma grande oportunidade, pessoal, causada aí pelo mercado, pela contratação do Lukaku. Uma outra grande oportunidade, pessoal, é o efeito Messi no Paris Saint-Germain. Rafinha Alcântara também foi cogitado pelo Flamengo e o Paris Saint-Germain está festejando aí a contratação do Messi, porém, em função do fair play financeiro. Não na França, porque não existe, mas na Europa, vai ter que se livrar de alguns jogadores para poder equilibrar a sua folha de pagamento. Com isso, Rafinha Alcântara volta aí, pode ser que tenha o mesmo destino de Kennedy. Por quê? Porque o Paris Saint-Germain também precisa desonerar a sua folha de pagamento. E aí, Rafinha Alcântara, que é um jogador aí de primeira prateleira, realmente, não é como o Kennedy, um jogador de segunda prateleira. O Kennedy acabou tendo sucesso em times menores. O Rafinha não, seria uma excepcional contratação, porque acabou jogando muito aí em clubes de primeira linha. Lembrando, Rafinha Alcântara é hispano-brasileiro, né? Enfim, atuou aí pela seleção da Espanha sub-20 e atuou pela seleção brasileira sub-20. Lembrando que ele é o jogador formado nas canteiras do Barcelona ali, ele é filho do nosso tetracampeão mundial Mazinho, né? De 11 a 13, ele jogou no Barcelona B. No Barcelona B, titular absoluto, 84 jogos e 20 gols no Barcelona B. De 11 a 20, fez muitas partidas pelo Barcelona, 56 partidas e 8 gols pelo Barcelona. Na temporada 13-14, foi emprestado ao Celta de Vigo, também foi titular, 32 jogos, 4 gols. Em 2018, teve a sua experiência na Inter de Milão, 17 jogos e 2 gols. 19 e 20, voltou a ser emprestado para o Celta de Vigo, 29 jogos, 4 gols, e acabou sendo adquirido pelo Paris Saint-Germain até 2020. Ele tem contrato até 2023 com o Paris Saint-Germain. Na temporada passada, fez 23 jogos, com nenhum gol. Quer dizer, é um jogador que talvez o Paris Saint-Germain não cedesse por querer utilizar ainda. Porém, o Paris Saint-Germain tem um elenco muito recheado, com muita gente. E aí, o que acontece? Com certeza, o Paris Saint-Germain vai ter que liberar o Rafinha para algum clube, tem que desonerar a folha. E pode ser uma grande oportunidade para o Flamengo adquirir esse sim um craque internacional, esse sim para vir como titular absoluto, né, de 28 anos. Então, assim, o mesmo efeito Kennedy pode acontecer se o Flamengo for esperto na contratação do Rafinha Alcântara, né? Outra situação que está em voga aqui, pessoal, duas situações que estavam em voga e duas situações muito faladas, né? A primeira, Thiago Mendes, a esposa dele veio ao Instagram ontem dizendo que terminaram as negociações com o Flamengo, né? O Lyon fez jogo duro, ele não quis negociar, mas, acima de tudo, em relação a ela, né, apesar de agradecer muitos esforços de Bruno Spindel e Marcos Braz, ela disse que Thiago Mendes decidiu, o empresário e ela decidiram que ele iria continuar no Lyon. Está próximo aí a
completar 100 jogos com a camisa do Lyon. Messi veio, falei do efeito colateral positivo no Paris Saint-Germain com a chegada do Messi, o efeito colateral negativo. O que acontece? Com a chegada de Messi ao campeonato francês, o campeonato francês aumenta substancialmente de valor. E aí uma das coisas que ela falou foi o seguinte: Messi agora joga na Liga Francesa, então por isso, de certa forma, o Thiago Mendes vai estar mais aí podendo brigar por uma vaga de titular no Lyon. Né? Saiu também o Gianluca do Lyon. Então, assim, a questão é que o campeonato francês está mais valorizado agora. E ela disse assim, o Thiago Mendes está próximo a fazer 100 jogos com a camisa do Lyon, então a decisão deles é a continuidade do Thiago Mendes no Lyon. Falei no vídeo anterior também, né, o jornalista da TNT Esportes, Vitor Caldeira, que mora na Inglaterra, falou também que houve uma proposta para o Andréas Pereira, de 25 anos, né? Jogador aí também com dupla nacionalidade, assim como o Rafinha Alcântara, que é belga, brasileiro-belga. Né? O Rafinha Alcântara jogou o Andréas Pereira jogou nas categorias de base, né? Na Bélgica, jogou no Ajax de Amsterdã também durante muito tempo. Já na base, foi contratado pelo Manchester, pelo United, né? De 2014 até 2020, fez 45 jogos no Manchester, com 2 gols. Foi emprestado na temporada 16-17 ao Granada também, 35 jogos, 5 gols, foi o time onde ele mais jogou. 17-18 no Valência, mas jogou numa temporada, quis dizer. 17-18 no Valência, 23 jogos, 1 gol. E na temporada passada, jogou no Lazio, 26 jogos, 1 gol. Foi da seleção belga sub-15, sub-16 e sub-17, e a partir da sub-20 começou a jogar na seleção brasileira. Jogou na seleção brasileira sub-20 e na seleção brasileira sub-23. Né? Parece que o Betis também está interessado por Andréas Pereira, porém pode ser mais uma contratação, exatamente no mesmo perfil dos demais jogadores. Jogadores que nunca se firmaram definitivamente em grandes clubes europeus e que passearam ali por outros clubes, né, por outros clubes de menor expressão e que têm a carreira aí meio uma incógnita. Né? São jogadores relativamente jovens, muito parecidos, por exemplo, com Gerson, né, que também tinha ido cedo para a Europa e não tinha conseguido lograr o êxito definitivo na Europa e veio para o Flamengo. Parecido, né, apesar da outra nacionalidade, com Pablo Mari, que até então não tinha se firmado ainda no futebol e voltado. Então, assim, é muito claro que a diretoria do Flamengo está mudando um pouco ali o tipo e a filosofia para a contratação. A filosofia do Flamengo é trazer jogadores mais jovens que não lograram êxito na Europa. Esse é o perfil. Né? Enfim, para que eles tenham talvez até uma ideia financeira de adquirir os jogadores e depois venderem. Pablo Mari tiveram êxito, né? Enfim, era um jogador espanhol, já conhecido na Europa. Né? Pablo Mari, inclusive o Flamengo deve receber mais 1 milhão de euros agora, porque o Pablo Mari completa 20 jogos com a camisa do Arsenal, então mais 1 milhão que entra na caixa. Mesma coisa, o Gerson, né? O Flamengo pagou 12 milhões de euros pelo Gerson ao Roma, né? E aí agora vendeu, pelo que dizem, 25 milhões de euros. Então pode ser até uma estratégia financeira do time dos dirigentes do Flamengo de querer, de repente, lograr êxito. Acho que financeiramente pode ser um tiro no pé se viermos a contratar esses jogadores pelo seguinte aspecto. Né? Esses jogadores têm muita dificuldade de volta à Europa. O caso do Gerson é um caso especial, porque é um treinador que atuou no Brasil, fez questão da exigência da compra dele. Né? Por isso, talvez, o não ir atrás, por exemplo, de jogadores como Renato Augusto, que já fechou com o Corinthians, e Davi Luiz. Né? Estamos muito carentes aí
na zaga, o Davi Luiz se oferecendo ao Flamengo e o Flamengo não querendo contratar o jogador, né? O que eu acho, na minha visão, né, uma fidelidade excessiva aí a essa filosofia de contratação. Davi Luiz, obviamente, pessoal, se aceitasse o salário do Flamengo, as condições do Brasil, seria aí um zagueiro que viria para resolver. O Flamengo também sonda aí o zagueiro Lianko Vukcevic, de 24 anos. Ele é sérvio-brasileiro, né? Ele atuou pela seleção da Sérvia sub-19 e atuou pela seleção do Brasil sub-20 e 23. Nasceu em Vitória, seu pai é sérvio. Seu pai deu uma entrevista dizendo que seria uma honra para o jogador vir atuar pelo Flamengo. É um zagueiro forte, vigoroso, né? Enfim, jogou de 15 a 17 no São Paulo, fez 21 jogos com a camisa do São Paulo e 1 gol. Desde 2017, contratado pelo Torino, 46 jogos pelo Torino, de 17 a 20. Temporada 19 foi para o Bolonha, fez 13 jogos pelo Bolonha, 1 gol. Né? A situação dele, ele tem aí um contrato longo com o Torino, ele fez a renovação, um contrato até 2025. O caso dele seria por vir por empréstimo. O Torino quer a venda definitiva do jogador, né? Porém, se aproximando do final aí da janela, agora no final de agosto, pode ser que venha Lião no lugar de Davi Luiz. Um zagueiro que até agora, de fato, não se firmou, né? Tem passagens por seleções de base, mas poderia vir aí no lugar do Davi Luiz, obviamente, talvez. E, segundo dizem também, a pretensão do Torino é vender o jogador por 10 milhões de euros, 10 ou 11 milhões de euros. Porém, essa jogada de vir por empréstimo sem o passe fixado até pode acontecer. Por quê? Porque ele tem um contrato longo com o Torino. Então, se o Torino não conseguir vendê-lo exatamente agora, o contrato é mais longo, ele pode vender um pouco mais na frente. Então, acho que, chegando mais no final da janela, o Torino também pode vir a ceder esse jogador para o Flamengo, né? E você, pessoal, o que você achou aí da notícia de estar muito bem encaminhado o Kennedy? Kennedy, praticamente jogador do Flamengo. O que você achou da desistência do Thiago Mendes de vir para o Flamengo? E entre esses jogadores que eu falei, Rafinha Alcântara, Andréas Pereira, Lianco e Davi Luiz, qual desses jogadores você gostaria de ver envergando o manto sagrado rubro-negro? Coloque aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal Flamenguista em Portugal, se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.